Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 18, e Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Muitas vezes não refletimos no sentido mais profundo de Jesus ter sido chamado de um rabi, ou mestre. Por muitas vezes no Novo Testamento, vemos ele ser chamado de rabi, e em outras dezenas de vezes, ele é também chamado de mestre. Apenas uma vez Jesus é chamado de carpinteiro ou artesão. Alguma vez você parou para pensar sobre o que significa ser um rabi ou mestre? Quais as qualificações necessárias naquela época para alguém alcançar esse status de rabi? As atitudes de Jesus se assemelharam às dos rabis da sua época? Jesus seguia os passos dos rabis que eram seus contemporâneos ou introduziu uma forma inusitada e diferente de ser e agir como um rabi? Naquela época, os requerimentos para alguém ser um rabi eram extremamente altos. Não bastava ser o mais capacitado ou melhor entre um pequeno grupo de estudantes. Era necessário ser o melhor, dos melhores entre muitos e muitos e muitos que eram os melhores. O estudo começava cedo, quando o garoto ou garota tinham cerca de 4 anos. Inclusive, muitos acreditam que as meninas também estavam envolvidas nesse estudo. Não muitos anos após isto, esses garotos ou garotas já deveriam ter memorizado alguns, se não todos os 5 livros do Pentateuco, palavra por palavra, versículo por versículo. Testes eram feitos em diferentes faixas etárias. Esses estudos, escolas, eram também divididas por idade, como por exemplo, Beit Sefer, a escola do livro, Beit Talmud, a escola de discípulos. Os últimos estágios eram divididos em várias etapas. Quando o estudante chegava à adolescência, 13 e 14 anos por ali, deveria já saber de cabeça boa parte do Antigo Testamento, se não ele por completo. Incrível, não é mesmo? Ainda mais devido ao fato que não se tinham Bíblias impressas e acessíveis, como hoje temos. Acredita-se que os estudos eram todos feitos nas sinagogas. Como vemos, apenas os melhores dos melhores, os realmente extraordinários atingiam o alvo e se tornavam um rabi. Quando o estudante não passava em alguns dos muitos testes durante todo este processo, eles simplesmente tinham que deixar de lado seu sonho de ser um mestre ou rabi e seguir suas vidas. Tendo uma vida normal, iam buscar um emprego, uma família. Acredita-se que o último estágio se estendia até os 30 anos. Já imaginou por que Jesus simplesmente desaparece e não temos notícias suas após os poucos relatos dele aos seus 12 anos? Porque ele aparece apenas para começar seu ministério com cerca de 30 anos de idade. É possível que Jesus estava realmente estudando, sendo treinado, preparado para ser um mestre. Talvez não formalmente, como vou falar mais na frente, mas mesmo que não formalmente, certamente atingiu o respeito de muitos, inclusive na alta roda dos judeus. Os números 12 e 30 são bem importantes neste contexto de discipulado, pois a 12ª letra do alfabeto hebraico é a letra Lamed. Cada letra tem também um valor numérico, e não coincidentemente, esta letra tem um valor numérico de 30. Estes números 12 e o 30 são ligados a discipulado, que se relaciona à maturidade, pois também aos 30 anos era a idade onde o sacerdote iniciava o serviço. E vemos outros casos interessantes também, como José do Egito, que aos 30 anos recebe o poder para governar aquele país. E é claro, temos o próprio exemplo de Jesus, o sacerdote da ordem de Melquisedeque, iniciando seu ministério quando ele tinha cerca de 30 anos. Os bons discípulos eram normalmente reconhecidos não só por seu conhecimento, mas pela capacidade de fazer perguntas importantes. Vemos que perguntar era um modo poderoso que Deus utiliza por toda a Bíblia, como vemos já desde o Jardim do Éden, quando o Senhor instiga a reflexão de Adão, ou perguntando onde ele estava após a sua desobediência. Questionar revela valores, levando muitas vezes a outra pessoa a uma autorreflexão, sem necessariamente machucar e denegrir a mesma. A palavra de Deus parece nos levar a isto, ao questionamento, às perguntas: por que isto? Por que esta lei parece estar em conflito com aquela? Tudo isso é parte do nosso aprendizado. E acredito que o Senhor se agrada das nossas perguntas sinceras, questionando o Senhor,
orando para buscar entendimento das coisas e os negócios do Senhor. O entendimento da palavra de Deus é consequentemente também o conhecimento do seu caráter, do caráter de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, no verso 46, vemos Jesus justamente aos 12 anos no templo, fazendo o quê? Questionando e ouvindo os doutores da lei. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. A interpretação das Escrituras era chamada de o jugo do Rabi. Interessante. Jesus fala assim como podemos ver em Mateus, no capítulo 11, versos 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que Jesus fala o meu jugo, o jugo dele, de Jesus, o mestre dos mestres. O Antigo Testamento possuía mais de 600 leis, e vamos ser franco, não era e ainda não é fácil buscar a correta interpretação de muitas daquelas leis. Basicamente, o Espírito Santo é necessário para esta tarefa. Os rabis respiravam, transpiravam a palavra de Deus em tudo o que eles faziam. O estudo da palavra de Deus era visto como a maior forma de adoração. Um exemplo clássico de julgo e interpretação das Escrituras está na lei do sábado. Jesus, com a devida inspiração de Deus, trouxe, por exemplo, a correta interpretação da lei do sábado, como ele mostra em várias passagens, que talvez até passem desapercebidamente por muitos, inclusive nos dias de hoje. Judeus e rabis da época diziam que não era permitido nenhum tipo de trabalho, obra naquele dia do sábado, e de acordo com o jugo, a interpretação deles, as pessoas tinham até uma distância máxima permitida para se andar no dia de sábado, a famosa distância de um sábado. Senão, estariam violando, quebrando aquele mandamento. Jesus, por sua vez, ao contrário, por inspiração, sabia que o sábado era sim um dia de fazer obras e trabalho, mas fazer as obras de Deus, enquanto que as obras da carne, as obras humanas, deveriam cessar. Foi assim que ele fez muitas curas e fazia questão de manifestar as obras de Deus no sábado, como vemos, por exemplo, em João capítulo 9. Podemos ver que cada passo de Jesus, cada palavra dele, era milimetricamente calculada e inspirada. Existiam rabis com ou sem autoridade. Na ordenação de um rabi, normalmente se tinham 2 ou mais testemunhas que iriam confirmar ou não a autoridade daquele mestre. No caso de Jesus, vemos que em seu batismo, com 30 anos, João Batista, testemunha número 1, declara Jesus ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda vemos que também uma voz do alto, como a própria palavra fala, inclusive que todos ouviram, essa voz disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Céus e terra, então, foram testemunhas de Jesus, que se tornou não um rabi comum, mas um rabi com autoridade. Naquela época, o rabi poderia ter ou não autoridade. Essa autoridade era justamente decidida na cerimônia de batismo ou consagração do rabi, em que as testemunhas, 2 ou mais, decidiam sobre o rabi ter ou não autoridade. Vale lembrar que existiam vários batismos, de acordo com os vários estágios na vida da pessoa e do rabi. E ao final também se tinha a consagração final com o batismo também. E Jesus foi até mesmo questionado pelos sacerdotes da época com que autoridade ele ensinava todas aquelas coisas. A resposta de Jesus foi com uma pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Jesus sabia que os religiosos da época não queriam problema com João Batista, pois o povo gostava dele e o reconhecia como um profeta. Com isso, eles foram calados. Sabemos que a autoridade de Jesus veio dos céus, do próprio Deus. Um mestre ou rabi naqueles tempos tinham discípulos que o seguiam. De fato, um rabi sem discípulos não seria um rabi. Qual a procedência? De onde vinham os discípulos de um rabi? É claro que das escolas que estavam formando novos rabis. Os discípulos eram aqueles que o rabi acreditava poderiam ser como ele, ou talvez ainda melhor que ele. O rabi normalmente chamava os seus discípulos nas escolas rabínicas através da seguinte frase: venha, siga-me. Todo estudante tinha anseio por ouvir estas palavras do seu rabi favorito: venha, siga-me. Mas com certeza a grande maioria dos estudantes, note que esses estudantes neste ponto já eram a nata, a seleção, os melhores dos melhores, mas mesmo assim, a grande maioria destes iriam ouvir palavras como:
Desculpa, você não tem os requisitos necessários. Você está desqualificado. Vai e busca sua profissão. Vai viver uma vida normal, ter sua profissão, construir uma família. No caso do nosso Mestre Jesus, ele começaria a simplesmente desafiar todo aquele sistema religioso da época. Onde Jesus iria escolher os seus discípulos? Nas famosas escolas e sinagogas dos mais famosos rabis e estudiosos da época? Não, mas sim à beira dos lagos, rios, mares, principalmente os pescadores e até coletor de imposto. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 18 a 21, vemos Jesus chamando Pedro e André, seu irmão, que estavam pescando no mar da Galileia. Galileia não por acaso, situada no lugar mais baixo da terra, ali perto do Mar Morto, realmente um lugar de humildade, onde a chamada do Senhor está presente. E Jesus disse a eles: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mesma coisa com Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Estes discípulos eram justamente os desqualificados que Jesus faz questão de qualificar. Neles não havia grande conhecimento, não eram ricos, não eram estudantes em que a sociedade ou a casta religiosa coloca grande esperança de ser alguma coisa. Pelo contrário, pescadores em contatos com animais, peixes mortos, um trabalho imundo aos olhos dos religiosos, mas aos olhos do Senhor eram pessoas humildes e com um potencial imenso para o trabalho na obra do Senhor, da forma como o Senhor gosta, desqualificados pelo mundo e até pela religião, mas no Senhor poderiam fazer grandes coisas. Já no livro de Gênesis, no capítulo 48, verso 16, na bênção de Jacó aos filhos de José, Manassés e Efraim, Jacó em profecia os abençoa dizendo: O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Então aquele nome de Jacó dado pelo anjo foi então passado a José, que foi o primogênito, assim como aos dois garotos, em especial a Efraim, que mesmo sendo mais novo, profeticamente Jacó o escolheria como verdadeiro primogênito. Lá na frente na história de Israel, a tribo de José, ou se vistas como divididas em Manassés e Efraim, os seus filhos, então estas tribos eram as que traziam consigo a bênção e carregavam o nome Israel que Jacó tinha recebido do anjo, principalmente a tribo de Efraim, enquanto as 10 tribos, encabeçadas por elas, as tribos de José ou Efraim, e quando então essas 10 tribos foram levadas em cativeiro às nações e nunca mais voltariam para Israel, profetas como Ezequiel iriam receber a revelação do Senhor, e que um dia chegaria em que pescadores iriam buscá-los dentre as nações, incluindo cativos de Judá também que iriam se espalhar entre as nações. A pescaria seria imensa e o resultado maravilhoso. Então veja então que naquele verso ali de Gênesis, na bênção de Jacó, já estava ali profetizada essa questão de peixes, quando essa pescaria iria começar. E se estende até os dias de hoje, quando o povo de Israel se espalhou pelo mundo e hoje está misturado entre as nações, misturado entre nós, São peixes ali na rede de todas as espécies. Note que muitas traduções não traduzem como peixes, mas essa é literalmente a palavra escrita ali. O contexto de Ezequiel no capítulo 47, onde esta profecia está situada, é grandioso. Esta profecia desta pescaria que o profeta Ezequiel falou. Então esta pescaria que já começou desde os tempos de Jesus até os nossos dias, e não vai parar tão breve. Ezequiel está descrevendo justamente dias que ainda estão para vir. O novo templo do Senhor, importante dizer, não templo físico, mas templo espiritual, algo profético que vemos também descrito no livro de Apocalipse, e fala de uma pescaria de maiores proporções ainda, quando o reino do Senhor se estabelecer nesta terra. Vem, siga-me, disse Jesus. Ele nos chama para esta pescaria, para pescarmos os peixes, aqueles que estão aí afora, jogados e sem expectativas, mas que o nosso Mestre é capaz de refazer, recuperar e colocar neles sonhos antes inimagináveis, mas nas mentes de pessoas que, como peixes, não tem quem os governe, mas que o Senhor quer apanhar em sua rede e os fazerem discípulos. Assim falou também Abacuque, um profeta que fala sobre esses últimos dias, dizendo inclusive que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor,
como as águas cobrem o mar. Pessoas que, como peixes, serão mergulhados não nas águas do mar, mas nas profundezas do conhecimento e da glória do Senhor. Morreram os peixes nos dias do dilúvio de Noé? Um novo dilúvio está para vir. O pequeno livro de Abacuque também fala deste dia em que os montes tremem, o sol e a lua ficam estáticos em suas habitações, sobre a luz das flechas do Senhor. Discípulos pescadores que aprendem a trocar preceitos, normas, tradições, que consertam suas redes e as lançam no mar. Como um coletor de taxas, pessoas que eram super mal vistos pelas sociedades pelos judeus, com suas altas taxas e muitas vezes que usavam da desonestidade do seu poder como meio de angariar para si mais lucros, e que na ótica de muitos, estes coletores de taxas tiravam pão de cada dia de muitas famílias que trabalhavam arduamente, inclusive pescadores simples. Como juntar todas estas pessoas e fazê-las discípulos, um convivendo com o outro? Mas o Mestre Jesus, a pedra de esquina, que às vezes mesmo sem usar palavras, traz à mente o seu maior mandamento. Amai-vos uns aos outros, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Para o Senhor todas as coisas são possíveis. O jugo do nosso Mestre Jesus está sempre ligado à restauração. Desde a mulher pega em adultério, onde todos a condenavam, mas Jesus a perdoa, passando pelo servo do sumo sacerdote, onde Pedro com a espada arranca sua orelha. Mas a espada do nosso Mestre Jesus é outra, mais afiada e aguda, que penetra fundo até a alma. Jesus então cura o servo do sumo sacerdote. O servo do sumo sacerdote normalmente é um aspirante a sacerdote também. Sem orelha seria o fim de suas pretensões em um dia ser um sacerdote. Então mesmo aquele sacerdócio corrompido pôde ver a misericórdia do Senhor. Após sua ressurreição, Jesus ainda perdoou seus discípulos, aqueles que antes da crucificação o tinham abandonado, inclusive Pedro, que o negou por 3 vezes, pois Jesus sabia que mesmo com suas imperfeições, eles poderiam se tornar seus verdadeiros seguidores, o que realmente aconteceu. Uma frase muito antiga, antes mesmo dos tempos de Jesus, diz que um discípulo deve se cobrir com a poeira de seu mestre. Neste contexto, a gente entende aquela cena onde Marta e Maria estão com Jesus. Marta super ocupada com muita boa intenção, mas Maria escolhe a parte melhor. Sentada aos pés do seu mestre Jesus, cobrindo-se na sua poeira, ditado que significa estar aos pés do seu mestre, ouvindo e aprendendo tudo o que ele tinha para ensinar. Como também aquela mulher que ungiu os pés de Jesus com seu perfume, ou como Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, mas que depois conheceu seu verdadeiro mestre, Jesus, aquele que o ensinou os verdadeiros caminhos que levam à salvação dos nossos pecados. Hospitalidade. Jesus está buscando entrar em nossa casa, em nossa vida, recebê-lo com o status de um mestre, ou mesmo de um rei, sentar aos seus pés e com ele aprender os caminhos que levam à vida. Em João capítulo 7, nos versos 15 e 16, a gente vê: "E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe estas letras, não as tendo aprendido?" Então Jesus lhes respondeu e disse: "A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou." Foi Jesus treinado nas escolas rabínicas da época? Foi Jesus o discípulo de algum outro rabi antes de sua formação? Não sabemos ao certo estas respostas. É possível que Jesus tenha seguido outras escolas e buscado todo o seu aprendizado de uma outra forma, talvez menos popular, não sabemos. Sim, sabemos que Deus Pai foi seu instrutor. Sua doutrina e seu jugo veio do Pai que está no céu. E sabemos também que muitas pessoas, muitos mesmo, inclusive religiosos da época, também o reconheceu como mestre, de uma forma ou de outra. E este rabi, o Mestre Jesus, também nos chama para sentarmos aos seus pés, para aprendermos também o seu jugo e este jugo espalharmos por aí afora. Nesta pescaria grandiosa, temos certamente muito a aprender com o nosso Mestre. Cada frase, cada palavra ou parábola que Jesus contou tem riquíssimos ensinamentos que nos levam a uma viagem grandiosa ao Antigo Testamento, onde lições de vida, aprendizados devem ser extraídos de toda a riqueza que o nosso Mestre quer passar para nós, e com isso realmente podermos ser chamados de verdadeiros discípulos.